Olá, nós somos os Podcast em Ação. Me chamo Dilana e o episódio de hoje vamos falar sobre a obra Mayombe, do autor Pepe Tela. E para isso chamamos aqui os professores Alberto, Jean e Júlia. E professores, tudo bem? Muito obrigado por aceitarem o convite, viu? Ai, que é isso? Foi um prazer. Obrigado eu. Então vamos lá. Em um pequeno resumo, o que é a obra Mayombe? Pois bem, Dilana, Mayombe é um livro do autor Arthur Pestana dos Santos, mais conhecido Pepe Tela. Esse apelido ele veio do sobrenome dele, Pestana, e vale lembrar que o Pepe Tela era um guerrilheiro. O livro vai justamente tratar sobre uma guerra. Que guerra seria essa, gente? Me explica. Bom, a história se passa em Angola, então temos que saber que estamos falando de literatura africana em língua portuguesa, ou seja, é um ponto bem legal de se falar. Vamos falar sobre Angola, um país colonizado por Portugal, logo podemos concluir que é um país que fala a língua portuguesa. Certo, professor, entendi. Pois bem, já sabemos que Pepe Tela foi um guerrilheiro angolano e a guerra que vai ser retratada no livro é a Guerra da Independência da Angola. Historicamente, esse país foi muito explorado pelos portugueses no contexto do neocolonialismo e do imperialismo europeu sobre a África. Então, no século XVI, a Angola foi muito explorada por conta do fornecimento de mão de obra escrava. Então, sim, os portugueses foram lá e escravizaram os africanos e negros. Isso não é um mistério. Eles pisaram na África, colocaram os pés lá. É importante enfatizar isso, viu? Sim, eles estiveram lá e os negros foram muito escravizados, então ok, tudo começa por aí. A partir do século XX, a Angola passa a ser muito explorada pelos seus minérios e petróleo. A madeira também vai ser muito explorada e em meados do século XX vamos ter alguns movimentos de libertação, até que se dá uma guerra de 1971 a 1975, que é a Guerra da Independência da Angola. Bom, depois que essa guerra acabou, ocorreu uma guerra civil que durou muitos e muitos anos. É aí que entra o Pepe Tela, pois ele fazia parte dessa guerra, dos angolanos contra os portugueses, até que surgiu um movimento chamado MPLA, Movimento Popular da Libertação da Angola. Agora é muito importante prestarem atenção no que vou dizer agora. Pois bem, esse movimento de orientação política marxista, logo pode-se concluir que Pepe Tela é marxista. Nossa, que surpresa, hein? Então sim, o livro tem caráter comunista, marxista, socialista, como você quiser falar. Mas cuidado, porque mesmo que o livro tenha essa orientação, ele vai fazer muitas críticas duras ao próprio socialismo. Um personagem super significativo da obra é que o comandante sem medo vai representar todas essas críticas. Então é observado que essa obra é um símbolo de maturidade, pois mostra os lados negativos e positivos do socialismo. Então, é esse o primeiro ponto que foi se falado aqui, a obra marxista. Realmente, o Pepe Tela tem cara de comunistão mesmo, a barba e tal. Então, Pepe Tela era guerrilheiro e escritor, e a obra foi lançada no ano de 1980, ou seja, ele escreveu esse livro enquanto a guerra estava acontecendo. Um ponto muito importante dessa obra é sabermos que o livro vai falar sobre a guerra e sobre a luta neocolonialista. Legal, então vamos aqui relembrar. Já foi dito sobre a Guerra da Independência da Angola e de como está acontecendo. Mas e a literatura africana? Ela era forte naquela época ou não? A literatura africana é forte sim, e sempre foi. Mas eu digo que aqui pra gente, no Brasil, o Pepe Tela é um dos mais conhecidos autores. Sim, muito bom. Então beleza, vamos agora entrar em interpretação. Quando estudamos o livro, ouvimos muito falar sobre a polifonia. O que seria isso? Sim, isso é muito importante. Então, poli significa muito e fonia significa sons, ou seja, a gente tem muitas vozes nesse livro. Temos o narrador principal, que usa a terceira pessoa e o tempo verbal no passado. E temos também depoimentos dos guerreiros. Esses guerreiros, que são os personagens que o autor criou, eles eram guerreiros que davam depoimento do que estava acontecendo, falados em primeira pessoa e o tempo verbal no presente. Através dessa junção, nos mostra de que, de certa forma, a guerra ainda continua. Então, já que temos muitas vozes, temos muitos sons, portanto, temos a polifonia.
Até porque cada narrador tem uma maneira dele de falar, de explicar a situação, que é muito peculiar. É muita genialidade do Pepetela em fazer essa junção, não é mesmo? Outro ponto que ele critica é o fato dessa mudança política demorada. Ele critica também o culto da personalidade, ou seja, endeusar figuras políticas e religiosas. Critica também quando falam que o proletariado tomara o poder, sendo que será um grupo de homens que, na melhor das hipóteses, irá representar o proletariado. Outra coisa que ele critica bastante é o tribalismo, através da união da nação para lutarem juntos. Vamos falar um pouco sobre os personagens então. Mundo Novo tem vários guerrilheiros, e quando nós vamos citar os guerrilheiros, nós temos o Comandante Sem Medo, temos o João, que é o comissário político, personagens principais, e a história gira em torno deles. Podemos definir o livro como um romance de formação, ou seja, é um romance onde o personagem irá amadurecer. Outra personagem é a noiva de João, Ondina, e é uma professora feminista empoderada. Ambos se sentem insatisfeitos com a relação, então a história é baseada na formação de João, que no final acaba virando o novo comandante. Aí temos a teoria, que é um professor, ele tem inúmeros dilemas para sua vida, pois ele não consegue se encaixar. Uma frase que representa muito ele é: em um universo de sim ou não, branco ou negro representa o talvez. Temos também o Mundo Novo, um jovem que é dogmático dentro da política. Temos o chefe de operações, que acha que a prática militar é mais importante do que os estudos militares. Temos também o Milagre, que é um preconceituoso, que representa os preconceitos tribais. Temos o Motianovo, é um rapaz que está excluído, que não tem nenhuma tribo. E o Lutamos, ele é considerado traidor, ele vai lutar contra os estereotipos tribais. Outro personagem é o André, dirigente do MPLA. E para finalizar os personagens, vou falar do Mayombe. Mayombe é uma floresta que fica na Angola, e é onde está ocorrendo a guerrilha. A floresta ela possui 270 quilômetros e é uma floresta que rejeita os portugueses. Então acaba que ela é personificada e ela ajuda os guerrilheiros. Agora, para finalizar mesmo, eu vou falar sobre os aspectos geográficos de Mayombe. Mayombe é uma região geográfica da África Ocidental. É ocupada por montanhas que se estendem desde o rio Congo ao sul até o rio Kouilou-Niari no norte. E essa região ela inclui parte da República Democrática do Congo, da Angola, da República do Congo e também do Gabão. E é banhado por diversos rios, sendo os três maiores o Xiluango e seus principais afluentes, Rio Lukula e Rio Lubuzi. Foi isso, galera. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso episódio sobre a obra Mayombe. Obrigada a todos, a vocês, professores. E até mais, galera.